E, Andrés, entrando nesse ramo empresarial, conta pra nós como é que você surgiu com esse tanto de empresa. Isso que eu ia fazer um Você apanhado dorme geral. na meia-noite às 6? Você dorme, né? Às vezes. Eu vou falar a empresa e aí você faz um resumão dela pra Uma gente. historinha pra nós. Eu faço uma introdução de como que surgiram essas ideias e... Tá. Então antes. Beleza. Acho que é bacana. Eu, por formação, fiz administração e depois da administração eu comecei a trabalhar... Ao longo da administração eu comecei a trabalhar em banco. Então eu trabalhei 5 anos em banco, pessoa física, 1 ano e meio, e depois eu fui para a área de pessoa jurídica. Na área de pessoa jurídica, eu tive muito contato com empresas e ouvindo problemas de empresa e tudo mais. Então, eu estava bem mais na área comercial, financeira, porque eu participava um pouco do processo de análise de crédito e tudo mais. E aí eu saí e fui empreender quando saí do banco. E como eu estava na área financeira, a minha dedicação ao longo da faculdade foi a área financeira, né? Que tinha muitas matérias, uma área pesada para estudar e tudo mais, foi o que eu me dediquei. E aí eu fui abrir o negócio, meu fluxo de caixa tudo bonitinho, fazendo tudo financeiro perfeito, mas e o marketing? E a maior falha minha em empreender, quando eu saí, né, e fui empreender pela segunda vez, na verdade, porque eu já tinha empreendido aos 15 anos já, foi o marketing. E foi justamente nessa época que estava começando lá os resquícios de marketing digital. Aí eu fechei esse negócio, quebrei mesmo, de fato, fechei o negócio, falei, eu tenho que aprender sobre isso. Mas aí precisava trabalhar, fui trabalhar numa empresa de consultoria, auditoria em São Paulo. E aí lá que eu comecei a ouvir falar sobre transformação digital, marketing digital, essa questão do digital nas grandes empresas ainda. Estavam começando a falar disso aqui no Brasil. Isso era quando, mais ou menos? 2011, mais ou menos. Certo. E aí, disso eu falei, cara, eu acho que eu tenho que estudar isso aí. Então eu não queria seguir nessa área financeira mais, aí comecei. E já vem de uma coisa que eu já fazia quando eu era adolescente. Eu já desenvolvia site, eu já desenvolvia marca, já mexia com bastante coisa no CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. E aí essa parte prática, né, de fazer, eu já fazia. E aí eu comecei a estudar e aí eu comecei a trabalhar na área de marketing de destino turístico, né, tive uma oportunidade. E aí eu comecei a desenvolver esse projeto lá. E além, eu recebi um convite de uma empresa estrangeira para ajudar eles a fazer o marketing aqui no Brasil, porque eu participava muito de evento, conversava com muita gente. Foi aí que eu conheci a HubSpot. Eles usavam essa plataforma. Na época tinha um curso pago para operar a plataforma, fazer um curso de inbound. Eles pagaram o curso para mim, eu fiz o curso tudo e comecei a especializar nisso. E aí eu comecei a oferecer alguns serviços. Comecei com oferecer serviço de desenvolvimento de site, anúncios no Google. Comecei fazendo esse tipo de coisa. E aí eu fui começando a juntar as peças das coisas. Falei, nossa, entrega o site, mas o cliente precisa de anúncio, mas tem tráfego orgânico, ele vai precisar de blog. Aí a PostSpot surgiu disso. Então eu tinha uma agência, uma urgência, na verdade, que fazia site, fazia anúncio no Google, E aí eu comecei a fazer, a pensar na questão do blog, né? E aí nisso... Isso já em 2016, eu arrumei um parceiro, assim, que teve coragem de entrar comigo no barco, assim, e a gente fundou uma agência de inbound mesmo, já de inbound, e aí a gente oferecia todo o processo de inbound, atração, né, gerar conteúdo de blog, fazer anúncio, depois conversão, fazer e-book, criar landing page, nós dois. A gente atendia poucas empresas, até que a gente começou aqui em Poços. Atendia, na época, 6 empresas só. Mas já é bastante. Bastante, para 2 pessoas. A gente vivia por conta disso. E aí, mas foi muito aprendizado, gerou muito aprendizado. Só que eu sou um pouco da área de tecnologia e eu sempre tive aquela vontade de criar uma plataforma, alguma solução de tecnologia. Não posso ficar aqui só eu fazendo. Só agência. Eu tenho que criar uma solução mais escalável e até, assim, para usar as habilidades, assim, que eu tinha. E aí esse meu sócio, a gente recebeu o convite para trabalhar numa empresa na Resultados Digitais, lá em Florianópolis, o Júlio. O Júlio foi trabalhando na Resultados Digitais, hoje é RD Station. E aí eu fiquei sozinho. RD Station seria o quê? Resultado digital, estação da Resultados Digitais, né? É a plataforma deles. Eles até estão mudando a marca toda para RD Station agora. E aí ele foi trabalhar lá com eles e eu fiquei aqui em Poços e aí eu persisti nessa questão. Aí surgiu a PostSpot. Então, tinha algumas soluções no mercado já, mas a gente tinha, como agência, tido experiência com essas soluções, só que não entregava da forma que a gente esperava que fosse a experiência do cliente. Fundamos a PostSpot, ela surgiu como uma agência de conteúdo e a gente fazia esse processo de entregar conteúdo. Aí não era mais você e o Júlio? Não, aí tava eu sozinho e aí entrou outras pessoas colaborando comigo. Aí era a urgência de novo, né? Não, já não era uma urgência porque tinha mais pessoas trabalhando, e aí a PostSpot no primeiro ano a gente conseguiu assim desenvolver bem, entender mesmo o que a gente estava fazendo. A gente conseguiu lançar a primeira plataforma no primeiro ano. Aí no segundo ano
a gente já conseguiu escalar um pouco, sair da região, já começar a atender cliente em São Paulo, atender cliente fora. E aí disso, depois eu mudei para São Paulo, né, para ficar mais perto do mercado, né, dos grandes mercados. E PostoSpot continuou. Aí veio a pandemia, a PostoSpot deu uma estagnada. Tava só com ela, né? Tava só com a PostoSpot. Aí, com essa estagnada, aí me acendeu várias luzes de oportunidades, né? Que eu falei, a questão do tráfego orgânico começou a cair muito na pandemia. Busca por solução de conteúdo, né? Para foco em tráfego orgânico. Como a pandemia, todo mundo tava entrando no digital, a maior parte das empresas tocou, nossa, tem que ir pro digital, porque, né, se não for agora... Não vendo nada. Não vendo nada. E aí, todo mundo começou a focar no tráfego pago, que é fazer anúncios, né? Anúncio no Facebook, anúncio no Google e tudo mais. Tráfego orgânico, desculpa perguntar, é quando você busca alguma coisa no Google, faz a pesquisa na caixinha lá, aí tem os 3 primeiros resultados, são resultados de tráfego pago, que a pessoa paga para aparecer ali, a empresa paga para aparecer. Veio escrito anúncio, né? Isso, justamente. Depois, abaixo daquilo é tráfego orgânico. Tá. Né? E aí, o objetivo é ficar nas primeiras posições de tráfego orgânico. E o próprio Google tem uma estatística que só 30% das pessoas clicam em anúncio. A maior parte rola um pouquinho para baixo e clica no orgânico. Eu sou deles. Né? E o orgânico pulo o anúncio. E o orgânico é tráfego gratuito. Né? Você pesquisa lá, podcast de Bitcoin. Né? Para vocês, se fosse pagar o clique daquela palavra no anúncio, sei lá, pagar R$2, pra você garantir 2.000 visitas por mês no teu site, R$2.000. No orgânico, você tem um texto ranqueado lá na primeira posição, você tem os mesmos 2.000 visitas no site sem pagar nenhum centavo. Né? E é um ativo da empresa aquele conteúdo. Então, a gente sempre pregou isso, do inbound, de produzir conteúdo, de educar o público. Só que veio pandemia, aí a PostoSpot estabilizou, e aí começou a sobrar tempo, porque a gente já tinha desenvolvido plataformas e soluções, e aí eu voltei a prestar serviço de consultoria, porque começou uma enxurrada de empresa querendo fazer marketing digital, fazer inbound. Como é que e tudo faz? mais. Não sei, me ajuda. Nossa, várias, de todos os portes. A gente começou a atender essas empresas, né, como uma consultoria. E aí disso a gente começa a ver as dificuldades, mas a gente não estava dando conta de atender os pequenos, né? Porque equipe enxuta e tudo mais. A maior parte era pequena empresa que procurava? A maior parte era microempresa mesmo. Micro? Aí a gente começou a desenvolver essas soluções para esse público. Aí veio a Orb ROI, né? Que hoje a gente chama ela de ROI, que é uma solução de página para link na bio, para o pessoal criar um mini site, porque a maioria das empresas nem site tinha. É uma solução semelhante ao Linktree, mas nacional. A gente desenvolveu essa solução e colocou ela no mercado para atender criadores de conteúdo, micro e pequenas empresas, né, que não tem a possibilidade de ter um site, ela tem lá gratuito, ela consegue criar a página e colocar os principais canais de contato, as informações importantes da empresa, para que a pessoa clica lá, está acessando a rede social dela, ela clica, ela tem um lugar para fazer um contato via WhatsApp, tem acesso a qualquer informação que ela precisa, endereço e tudo mais. Que show. Né? Então a gente criou isso pensando nesse público. E aí depois veio a demanda de gestão de mídias sociais, que aí a gente não atendia essa demanda também. A gente sempre produziu conteúdo para blog e tudo, mas a gente não atendia mídia social. Aí a gente fundou, na pandemia também, um pouco depois, assim, no começo da pandemia, a Caena, que é uma agência especializada em social media, que tem uma equipe dedicada nisso, em tráfego para social media e conteúdo para social media. E aí vem depois a Menuto, que aí a gente começou a ter muita demanda lá na ROI, de páginas de link na bio, de empresas da área de alimentação. A gente falou, mas esses caras, eles usam iFood, mas eles não querem pagar a comissão para o iFood, não querem colocar o link do iFood na bio deles. Eles querem uma solução que ele não paga comissão e que ele consiga ter um cardápio digital, um site também para ele, que ele tenha o menu inteiro dele lá, que a pessoa consiga entrar, fazer pedido, ele consiga gerir esses pedidos, fazer as entregas e o cliente dele consiga até fazer os pagamentos por lá. Aí a gente desenvolveu a Menuto para atender essa demanda desse público que sempre estava demandando muito de atenção. Menuto é como se fosse um aplicativo da própria empresa. Você cria um mini site, um site, na verdade. A Menuto é um site que é um cardápio digital. Só que não é um PDF, né? Você tem um site mesmo, que você gerencia ele, gerencia preço e tudo mais. Personalizável, gerencia pedido, você cadastra lá teus produtos e tudo mais. Aí você mesmo, ele mesmo que gere. Isso, ele faz toda a gestão. Você disponibiliza a página, digamos assim, a estrutura para ele. Toda a plataforma, toda a estrutura, gestão de pedidos e tudo mais. Então ele mesmo entra, tem plano gratuito, né? Para quem tá ouvindo e quer testar a plataforma. E depois a gente tem os planos pagos, né? Que no primeiro plano pago você tem acesso à gestão de pedido, receber pedido. O primeiro plano é só você ter o teu menu online. E você gera um QR Code também para colocar na mesa, em outros materiais.
E aí, o segundo plano já tem gestão de pedido e o terceiro plano tem gestão de pagamento. Você consegue fazer o recebimento pela plataforma. Você integra com PayPal ou Stripe e faz os recebimentos pela plataforma. Que legal. Faz toda a gestão pela plataforma. Que show. Isso são dificuldades que você foi percebendo com base no produto que você estava oferecendo. Então eu estava oferecendo uma coisa, percebi um gancho aqui e aproveitava esse gancho. E aí tem uma coisa importante, porque o nosso foco nunca foi assim, pensar na solução. Nosso foco sempre foi o cliente. Então a gente ia olhando o que tinha demanda no mercado e a gente sempre tá fazendo isso. Né? Até o pessoal brinca muito comigo, você muda muito, você cria coisa, mas gente tá olhando o mercado. E aí quando você vê que tem uma tendência de uma coisa, de um problema grande, a gente vai desenvolver uma solução e vamos testar para ver se tem, né? Nem todos esses negócios são cases de sucesso ainda. Só que a gente tá testando os produtos para ver o que a gente atende melhor ao mercado, né? Nosso foco é no mercado. Cara, no e como conciliar 4 empresas? Ó, faltou a Citro. A Citro, ela é uma das primeiras, né? Que a gente faz o desenvolvimento de websites. Então, é um sistema de assinatura de website. Eu preciso de uma landing page. Você vai lá, entra em contato com a gente desenvolve a landing page, cria ela, você paga uma mensalidade para ter aquela landing page. Eu preciso de um e-commerce. A gente desenvolve, você paga a mensalidade. Vamos voltar pro básico aqui. O que é uma landing page? É uma página de aterrissagem, né? Traduzindo literalmente. Mas é um site de uma página única. Você tem todas as informações do produto, ou do serviço, ou do profissional, né, nessa página, e ela já tem um formulário de contato, tem um chat que você consiga entrar em contato e iniciar um processo comercial. O site é a ferramenta primordial de marketing. Né, todo mundo está começando. O primeiro ponto é investe no site. Porque o site, né, o domínio do site é seu. Mesmo que você use uma plataforma de site que nem a Citro, a nossa, mas o domínio é teu e você constrói uma autoridade naquele site. Né, então isso é muito importante. Interessante. Esse eu não conhecia, não. Aí falando, isso né? Interessante é pra gente, né? Ele tá falando, eu tô pensando aqui, uai. As possibilidades, né? E respondendo a pergunta do Ciro agora, a gestão, né? Na verdade, elas não são empresas, todas empresas, na verdade é uma empresa só, né? Que a gente tá até passando por um processo de estruturação dessa empresa, né? De marca e tudo mais, porque é um grupo de marcas, né? Então, na verdade, a gente encara como produtos. Então, a gente tem um time base enxuto, que tem especialistas em cada uma das áreas que a gente demanda, que além de atender os nossos clientes, a gente atende esses produtos que a gente desenvolve. Entendi. Né? Então, são produtos que estão dentro de casa ainda, que a gente está cuidando deles. Você fala de time enxuto, seriam quantas pessoas? Hoje a gente está com quase 10 pessoas no time. É bastante. Você e mais 10 ou 10 com você? 10 comigo. Tá. Tem desenvolvedor, né? Front-end, back-end, tem analista de mídia social, redator, designer, gestor de tráfego, gestor de sucesso, gestor de produto, né? Então a gente tem... Andrés, e é você que detecta a necessidade de um profissional ou você e mais algumas pessoas sentam e conversam sobre a necessidade? Sempre a gente conversa sobre tudo. Até... Vocês 10, digamos assim. Até porque a gente vai olhando o nosso processo, né? Então, a partir do momento que o processo começa a ficar um pouco apertado, a gente tem que trazer alguém. O que acontece hoje? Não tem profissional no mercado. Então, a gente traz normalmente estagiários que a gente desenvolve essas pessoas lá dentro. Os 10 estão em Poços ou são de Poços? Não, nem todos. A gente tem um modelo também de trabalho remoto. Totalmente remoto, né? Hoje a gente tem um escritório em Poços, em São Paulo, mas ninguém vai no escritório. A gente está cogitando até fechar o escritório em Poços, porque não tem sentido hoje mais. Para o nosso modelo de negócio não tem sentido. Ninguém vai. Quer te acha pela internet. Como o serviço é totalmente digital. E a gente atende empresa no Brasil inteiro. No meio de todos esses negócios, a gente atende empresa no Brasil inteiro. Então não tem muito... A gente faz reunião online, faz tudo online. Né? Então a comunicação nossa é totalmente online, assíncrona, mas online, né? Você quer conversar com alguém, você deixa a mensagem lá, a hora que a pessoa terminou a tarefa, ela consegue responder, ela responde. Então a gente respeita muito o tempo de todo mundo também. Cada um faz o seu horário de trabalho. Porque todo mundo tem os tempos das suas entregas e tudo mais. Quando tem que fazer reunião, a gente faz a reunião, alinha o projeto e vai otimizando o processo, né? Em tudo são rosas, né? Isso aí é tudo aprendizado. Só que a gente está disposto a aprender, né? A otimizar processo e tudo mais. Isso aí é uma característica, né, que esses profissionais têm que ter. Né? Tá disposto a estar sempre aprendendo, otimizando, mudando, porque o mercado não para. Porque não é fácil você gerir essas pessoas ou conversar com essas pessoas e alinhar pensamentos. Para que o tempo dele não é igual ao meu, mas a gente precisa caminhar uma engrenagem que funcione para entregar o produto final. Mas o primeiro ponto que a gente, na seleção, que a gente mais avalia não é a habilidade, por exemplo.
A gente avalia comportamento, caráter, assim. A gente avalia o comportamento da pessoa. A habilidade aprende. Aprende. Assim. E isso aí é tempo, e às vezes você contrata alguém que parece ter muita habilidade pelo currículo, chega na hora, você vai ter que aprender do mesmo jeito. Então a gente avalia muito se a pessoa encaixa com a nossa cultura. Porque a gente tem uma cultura bem definida, assim, que está se consolidando, e a gente vai otimizando essa cultura também, mas a gente avalia se essa pessoa ela encaixa com a nossa cultura. E como é que você avalia isso? Desculpa perguntar. A gente tem um código de cultura, né, que dentro desse código, assim, tem algumas coisas que quem se encaixa, encaixa, e quem não encaixa, não encaixa. Vocês percebem isso claramente? Da gente conversar nas entrevistas, a gente sabe quem tem, assim, a gente chama de fit cultural, né? E é assim. Olha. É muito doido, porque acaba que vem pessoas, né, que estão adequadas à cultura, né? E às vezes vem pessoas que não estão, mas essas pessoas elas vão vendo que não é ali, e isso aí é numa boa também, porque não é mesmo. Ou seja, a formação escolar já não é tão... Não que não seja tão importante, mas ela não é o critério definidor de repente. Já não é nem pré-requisito, de certa forma. Meu primeiro sócio, o Júlio, por exemplo, ele era engenheiro eletricista e trabalhava com marketing comigo. Excelente profissional. Hoje ele é gestor de produto de uma... Esqueci o nome da startup que ele tá, que é nos Estados Unidos. E ele tá trabalhando lá como gestor de produto e formado em engenharia elétrica aqui em Itajubá, na UniFe. Então, não tem, assim... A gente tem... que trabalha com a gente, por exemplo, administrador, publicitário, redator, gente sem formação, tem de tudo. O gestor de tráfego nosso é formado em letras e foi professor durante muito tempo. Só que é um cara excelente no que ele faz. Então, pra gente é irrelevante. Se a pessoa tem vontade, quer fazer, quer aprender e tá disposto a encarar o desafio... Tô contratando. É muito mais a cultura do que isso, né?